Feliz ano novo, feliz ano novo e feliz ano novo. Eu dei uma parada e vamos retornar as coisas hoje. Bem movimentado esse começo de ano, as energias que entraram. Em outubro, no final de outubro, eu falei que entre o dia 15 de janeiro, não, 15 de dezembro a 15 de janeiro, iria ser um mês assim, que iria entrar umas energias, ia ser um mês um pouco perturbador. Para algumas pessoas que não entendem, o que é essa energia, né? Nós estamos numa transição, a nossa transição é planetária e universal. A nossa parte do nosso universo vai ser obrigada a ser resetado, tá? Parar tudo, eliminar tudo e começar tudo de novo. Essa é a forma mais fácil de eu explicar para vocês. Não é bem assim, mas para vocês conseguirem compreender, é isso mesmo, tá? Nossa parte do nosso universo vai ser resetado, o programa, a experiência, essa experiência não deu muito certo. Muitas pessoas que não poderiam se perder no poder se perderam. Muitas pessoas que não poderiam se corromper se corromperam. Enfim, foi uma miscelância, mas foi uma boa experiência. Uma boa experiência. Aprendemos muito com isso. Aprendemos muito a trabalhar com a dualidade. Descobrimos que a dualidade, quando ela chega em um determinado ponto, ela se torna praticamente quase irreversível, que foi o que aconteceu com nossa parte do nosso universo, com o nosso universo Nebadon, tá joia? A dualidade foi levada, só que quando percebeu, ela chegou num ponto que estava irreversível. Perdemos muitas almas, perdemos muitos espíritos, podemos dizer assim, perdemos muitos seres de alto escalão que não conseguiram voltar, não conseguiram se curar. Então, a necessidade. E para que não houvesse muitas perdas, mais perdas do que já está existindo, foi feito uma forma dessa transição ela ser amenizada, não ser direta como foi no passado. E ao mesmo tempo, uma experiência nova. Conseguir fazer um planeta, não só o nosso, outros planetas, ascenderem, transicionar com a sua civilização nele. Fazendo a separação com a sua civilização, vivendo dentro dele, essa experiência. Então, dessa vez, os planetas vão ascender, a Mãe Terra já está ascendendo com a sua civilização dentro. Assim também, perderemos menos alma. Pessoal, uma coisa é muito séria, não é brincadeira. Você só consegue se libertar da Matrix estando dentro da Matrix. Se você não se libertar estando aqui dentro, você não consegue se libertar depois que você morre. Você é obrigado a ir para uma outra Matrix. Sua consciência não tem condições de ser desligada. Então, de ser desligada não, de ser desconectada da Matrix e voltar para o seu corpo em criogenia, voltar para o seu corpo original. O seu corpo em criogenia não iria conseguir, não iria aguentar. Por quê, pessoal? A maior parte das pessoas que estão aqui, que tem alma, o seu corpo em criogenia tem um QI de 350, outros de 400, outros de 500. O QI máximo que se chega aqui na Terra, de uma civilização normal, do povo normal, é 110 para baixo. A maior parte hoje da população mundial, ela não chega a 100. Então, é um choque muito grande. Então, a transição tem que ser feita na matéria. O despertar, você tem que despertar dentro de uma matrix, para que você mesmo acorde. O despertar é seu, você tem que acordar. É a mesma coisa quando as pessoas falam, você não pode acordar um sonâmbulo porque você não sabe o que pode acontecer. E é a mesma coisa, as pessoas são todas sonâmbulas aqui, você não pode despertar ela de uma vez por todas. Elas têm que despertar aos poucos, elas têm que ir se ajustando. A sua frequência tem que ir se climatizando, a sua energia tem que ir se climatizando, a sua consciência tem que ir climatizando, vamos colocar assim, se adaptando para poder voltar todo o seu potencial. Mas isso só pode acontecer dentro de uma Matrix. Se não acontecer dentro de uma Matrix, não vai acontecer. Então, essas energias que entram, elas são energias que impulsionam. Elas impulsionam o seu despertar, elas impulsionam a separação do joio do trigo. Elas impulsionam você a descobrir você mesmo. Qual é o ponto principal dessa energia que termina de passar, mas ela fica? Todas as energias que entraram, elas entraram e ficam. É os nossos corpos que vão se adaptando, a nossa consciência que vai se adaptando, e quando elas estão mais adaptadas, uma nova energia entra, e assim vai, para poder acelerar um pouco o despertar, está muito lento.
acelerar o despertar e acelerar a separação, onde as pessoas têm que se definir. Então essas energias que entrou do dia 15 de dezembro até o dia 15 de janeiro que vai, ela está trazendo cansaço físico, cansaço mental, irritabilidade fortíssima. É como se você tivesse sem gás. Você fala, não, olha, eu estou acostumado a correr 10 quilômetros. Um exemplo, tá bom? Então hoje eu vou correr uns 10 quilômetros. Quando chega no terceiro quilômetro, já está com as pernas, os corpos começa a doer, o corpo é como se estivesse cansado, pesado. Sim, as energias no planeta estão ficando mais densas. Por isso que o tempo é acelerado. Quando as energias de um planeta ficam mais denso, acelera-se o tempo, para que se acelere a finalização do processo, para que não se perca tantas almas. Se esse processo tivesse desacelerado e o tempo reagisse da mesma forma que reagia na década de 70, até o final da década de 80, nós não aguentaríamos. Nós teríamos o dobro do tempo. Hoje seria, vamos colocar, hoje seria 2008. 2000, entendeu? Mas 2000 com esse peso que nós estamos agora, com essas dores que nós estamos agora. Então os seres humanos não iriam aguentar até o próximo alinhamento e ajuste para uma nova frequência. Entende? O próprio Jesus Cristo disse que no final do tempo, o tempo seria acelerado, porque senão nós não aguentaríamos. Ele falou na Bíblia, e é o que acontece. Hoje nós podemos calcular que em 2026 o dia vai ter 14 horas. Nós estamos saindo de 16 horas e vamos entrar em 14 horas por dia. Então o dia vai diminuir, já diminuiu 10 horas. Então hoje o dia tem 14 horas e não mais 24. Deu para entender? Porque está sendo acelerado. Ao mesmo tempo, essa aceleração vai separar o joio do trigo. Muitas já avisei, não preciso falar isso, não precisa ser nenhum expert, entendeu? O vento sul entrou aqui em Floripa, em pleno verão, a gente estava usando uma brusinha, estava sentindo frio, um vento gelado. Entende? No pleno verão, tsunamis, vulcões, terremotos. Então, o tempo está acelerado. Então, essas coisas vão começar a acontecer e vão se intensificar mais ainda esse ano. E aí entra o segundo problema maior que nós temos. A disputa pelo poder, não da Terra, porque eles não têm mais poder sobre a Terra. A Terra vai. Ou melhor, a Mãe Terra já está indo. O que está ficando aqui é um resíduo. Nós estamos vivendo num resíduo da Mãe Terra, numa sombra dela, porque uma parte dela já está na dimensão mais elevada, a consciência dela já está. Todo o processo de retardamento é por nossa causa. Todo o processo. E todo o processo de adiantar a transição planetária. Só que nós temos aí 3 facções de rebeldes aqui na Terra que não querem entender, eles não querem compreender que já acabou o jogo. Que eles vão ser presos, os que estão aqui, já foi feito negociações lá em cima, está tudo começando a correr, só falta aqui dentro. E essa guerra, olha, eu fiz uma live no Flávio Vale, há uns 6 meses atrás, onde eu comecei a falar sobre isso. Você não tem noção. As pessoas estão muito politizadas, elas não entendem como é a jogada, elas querem ver o que elas querem ver, entendeu? Então, se você quer ver uma coisa, você quer ver aquilo, se for uma outra coisa, não importa. E eu tentei explicar que nós estamos numa troca de poder no mundo. As 3 facções que comandavam e controlavam toda essa escravidão, essa fazenda, que era a Mãe Terra, eles perderam os seus líderes. E agora eles brigam entre eles pela liderança. E agora eles brigam entre eles pelo domínio. Por isso que direita e esquerda, o mundo está sendo dividido. Durante um período, pessoal, o Ocidente governa. Durante um outro período, o Oriente governa. E a cada transição de poder, e isso acontece há milênios, não é agora, isso já vem acontecendo. Eles vêm trocando de poder e brincando há milênios. É só você ver a história da Terra. Uma hora o poder está aqui, no planeta, outra hora o poder está aqui, outra hora o poder está aqui, outra hora o poder está aqui. Ok? O maior responsável, existem 3 maiores responsáveis por todas as desgraças que acontecem no planeta Terra. E eles são realmente lobos em pele de cordeiros. Só que não seriam lobos, eles seriam lagartixas em pele de cordeiro.
Isso é uma classificação muito ruim dos lobos, porque o povo lobo é um povo muito sábio, um povo protetor, é um povo bravo, mas é um povo justo. E na realidade seria lagartixas ou répteis em pele de cordeiro. E tem 3 países que têm um poder, que quer continuar no poder. E eles são os 3 países mais responsáveis por todas as desgraças que nós obtivemos nos últimos 8.000 anos. E nos últimos 100 anos de desgraça nesse planeta, um país é responsável. Porque não é o país, não é o povo, é a sede, que seriam as máfias Casariana, Illuminati e Cabala Negra. Ok? Corporação americana, Rothschilds com os seus bancos e o Vaticano com suas coisas. Hoje, existe um país que vem perdendo o seu poder e já perdeu a sua moral, porque ele sustentava a força, a energia na Terra, e ele não conseguiu segurar. E em 1964, o poder saiu das mãos dos Estados Unidos e veio para o Brasil. O Brasil recebeu antes do tempo a responsabilidade para sustentar a energia, porque existe uma serpente dentro do nosso planeta que ela vai circulando. Então, quando ela se mexe, para onde o poder vai indo, entende? E os Estados Unidos tinham que segurar o poder pelo menos até os anos 80, até 1980. Mas quando foi em 59 para 60 e pouco, eles começaram a perder o poder. E quando eles mataram o JFK, aí o poder acabou. Porque aí quem dominou foi essa facção réptil. Eles dominaram, entendeu? E os nibiruanos, que são Enlil Enki, que deveriam estar fazendo algo para melhorar todo o sistema aqui. Mas eles também estão brigando pelo poder, entendeu? Que eles seriam os nibiruanos. Anunnakis não é uma raça, pessoal. Eu vejo algumas pessoas ainda achando que os Anunnakis vieram para cá. Eu vi até algumas pessoas que não deveriam estar falando, como acho que João Vauelan e o Bashar, falando que os Anunnakis é uma... Não, os Anunnakis é estrangeiro, como nós, aqui na Terra, aqui no Brasil, vamos colocar aqui no Brasil. Quando vem um americano para cá, ele é um gringo, ele é um estrangeiro. Os Anunnakis é isso. Não importa se ele é japonês, se ele é chinês, se ele é americano, se ele é israelense, se ele é muçulmano, se ele é africano. No Brasil, nós chamamos ele de gringo, de estrangeiro, porque é de um outro país. A mesma coisa, de outro planeta, eram os Anunnakis. Acontece que os Anunnakis, que vivem em Nibiru, tá bom? Era Enki, Enlil, Anu era o líder, tá? Do planeta Nibiru, entende? E eles foram responsáveis pelas maiores merdas que aconteceram no nosso planeta, a maior destruição. Que eu vou até fazer um vídeo sobre o sagrado feminino, essa agressividade que existe, que está acontecendo do homem e da mulher, esse feminicídio, essa coisa, isso vem de muitos e muitos tempos. E eu vou explicar direitinho. Os nibiruanos, Enlil, Enki, Marduk, eles foram responsáveis pela tentativa de destruição do sagrado feminino e da energia feminina no nosso planeta, para conquistar os seres humanos, criando assim a guerra do sexo. Eu vou fazer um vídeo explicando direitinho para vocês entenderem e compreenderem e até entenderem o porquê. Não adianta eu falar o porquê é domínio, entendeu? Vamos colocar, eu vou explicar rápido isso. O porquê está acontecendo isso contra a mulher? Para dominar. Por que para dominar? Porque a Terra é um planeta feminino. Isso é muito vago. Vocês têm que entender o porquê, o como começou. Obter o conhecimento, entendeu? Para que você possa sair daqui. Então, tudo isso é movimentação que está acontecendo, somente essa guerra na Venezuela, eu já falei sobre isso também. Os Estados Unidos, ele mantinha um poder sobre o mundo. Eu acabei de falar que ele perdeu para o Brasil em 1964, 1963, o poder que ele deveria segurar e resistir até 1980, até 1990, eles deveriam ter segurado. O Brasil assumiu essa energia antes do tempo. Por isso que o Brasil sofreu um baque muito gigantesco. Não é novidade para ninguém que os Estados Unidos e a Europa vão se ferrar todinho e estão se ferrando. Não é novidade para ninguém. É só você ver o caos que está acontecendo na Europa. O problema é que no Brasil nós não temos as reportagens corretas do que está se passando lá fora. Os Estados Unidos é o país que mais deve no mundo. Eles estão desesperados.
Eles não estão correndo atrás de tráfico de drogas. Eles querem dominar mais um país para roubar sua riqueza, para poder pagar suas dívidas. Os Estados Unidos é o país que tem a dívida maior. São 37 trilhões de dólares de dívida. De dívida. Entendeu? E quando eles invadiram o Iraque, do Iraque, do Saddam Hussein, eles colocaram um motivo que tinham armas nucleares, que tinham armas de manifestação. Não tinha nada. Simplesmente Saddam Hussein era o líder e o chefe do maior fornecimento de ópio do mundo. Quem toma conta desse ópio hoje? A CIA. Os Estados Unidos fica brigando aí com o negócio de droga, de droga. O maior, isso aí não é eu que estou falando, é só vocês pesquisar no... E todo mundo fala, os maiores consumidores de droga do mundo são os americanos. E os maiores controladores dos maiores cartéis de drogas do mundo são os americanos. A CIA. Entende? Então é mais uma desculpa para invadir um país e roubar sua riqueza. Roubaram o ópio do Iraque, do Saddam Hussein, mataram ele. Não estou defendendo nenhum presidente, não. Estou apenas dizendo qual é a realidade. É só vocês olharem a realidade. Me mostrem para mim um país que os Estados Unidos invadiu para levar alguma coisa, para trazer alguma coisa que está bem. Todos são escravos e estão vivendo na miséria. Iêmen, Iraque, Afeganistão, só olhar. Só ver. Todos os países. Me fala um. Já desafiei as pessoas a me mostrar um país que os Estados Unidos entrou e invadiu, que é um país democrático maravilhoso e bom, que não é um país escravo, que continua vivendo na desgraça. Olha a África. A África está começando a crescer porque pediu a liberdade da França e da Inglaterra. Toda vez que a América do Sul quer se libertar dos Estados Unidos, eles arrumam alguma desculpa para invadir. Então, as pessoas estão na hora de ver. E isso é um jogo político deles. E nós não temos que se meter nisso. Não temos. Não temos que assumir partido. Se você quer sair dessa Matrix, não assuma esse partido. Não tenha medo. O medo leva você a atrair essa linha de tempo. Eu já falei, são várias realidades e várias linhas de tempo. Ok? Muitas pessoas serão levadas para esses lugares para onde a sua frequência ressoa. Se a sua frequência ressoa ainda em guerra política, em guerra não sei o que lá mais, você vai para uma Matrix onde existe esse tipo de coisa. Não podemos nos envolver. O ano passado eu falei cada energia que ia entrar e eu não errei uma. E eu expliquei cada coisa, igual eu falei do dia 15. Meus últimos vídeos que eu fiz sobre as energias, introdução, isso, aquilo, eu falei sobre isso, do dia 15 de dezembro ao dia 15 de janeiro. Eu falei os sintomas, cansaço, isso, irritabilidade, catástrofes no mundo, e é isso que vai acontecer. 2026 vai ser um ano difícil. Eu fiz 3 vídeos, por favor, vejam os vídeos para vocês entenderem. Eu faço vídeo avisando, mas vocês veem e não entendem, e continuam com medo. Não podemos ter medo. Não assuma lado. Esqueça Trump, esqueçam Putin, esqueça Xi Jinping, esqueça Lula, esqueçam Bolsonaro. Se preocupe em irradiar amor para o planeta, irradiar amor para que essa 3G que está batendo na porta não aconteça. Porque eles vão jogar de tudo e eles estão pouco se lixando para nós. Essas 3 facções, uma toma conta do governo americano e do governo de Israel. Justamente a facção nibiruana é de Israel. Enk, Enlil. Tá joia? Eles comandam os Estados Unidos. Por isso que os Estados Unidos e Israel é assim. O Deus do Velho Testamento, eu canso de falar, é Yahvé, é um pleiadiano, é Enlil, é um pleiadiano que se negativou da 5D, que come carne, faz sexo, faz merda. Entendeu? Ditador fortíssimo, bravo, entendeu? Para mim, um idiota, mas tudo bem. Entende? É ele. E ele é o Deus de Israel. E ele é uma facção. Aí nós temos os répteis que tomam conta da parte das famílias reais. Pessoal, eu venho falando isso em vários vídeos. Eu não posso falar muito sobre isso aqui, senão eles cortam. Mas eu só tenho uma coisa para dizer para vocês. Muitas coisas estão por vir e muitas coisas virão. Se mantenham na sua fé, se mantenham no seu equilíbrio. Não entrem nos jogos políticos, não entrem nesses joguinhos de guerra. Não façam isso. Esse ano vai ser um ano, eu já falei, olha, assistam meus últimos 3 vídeos que eu falei sobre as energias. Esse ano é um ano de se ter consciência, de se tomar consciência. Se você quer amenizar as dores do parto,
É dor do parto. A Mãe Terra vai renascer. Nós vamos renascer. Para quem tiver. Então, para nós aguentarmos as dores do parto, porque as energias vão entrar, vão mexer com o nosso corpo. O Sol está lançando muito mais frequência, muito mais energia. O nosso corpo, ele foi feito para uma radiação. A radiação do Sol está aumentando. O nosso Sol central, que tem na Mãe Terra, ele responde ao nosso Sol. Ok? Momantia. É o nosso Sol. Ele aumenta a frequência, ele afeta o nosso, porque ele vai ativar o nosso Sol central. Vai restaurar. A Mãe Terra, ela é de 6 e 5D. Ela caiu para 3D de consciência. Porque nós temos que entender o seguinte, existem as dimensões. Nós estamos na 4ª dimensão, mas na 3ª densidade de consciência. Nós deveríamos estar na 4ª densidade de consciência. Então as pessoas que falam que nós estamos na 3D e vamos para 4, é na densidade de consciência, é mais sabedoria, é mais expansão na consciência. Mas como planeta, nós estamos na 4ª dimensão. Na 4ª dimensão de um planeta, mas na 3ª densidade da consciência. Entende? Então, o que precisamos agora é aumentar a nossa frequência, é estar em estado de paz, de gratidão, de amor ao próximo, de amor à Mãe Terra, irradiar amor à Mãe Terra, pedir, tá joia? Para os grandes mestres interferirem mais diretamente nos pontos do nosso planeta onde existe crise, onde existe tensão de guerra. Essa é a meditação que eu gostaria que todos fizessem. Mas não todo mundo reunido, você mesmo. Você fecha seus olhos, tá joia? Chama a sua hierarquia espiritual, chama seu anjo da guarda, tá joia? Pede ao seu Deus interno, tá? Que irradie amor à Mãe Terra, que irradie amor nessas zonas de guerra. Entende? Para que a paz reine. Faça a sua parte, aumente sua frequência. Se tentarem levar vocês para a política, não caiam em nenhum lado político. Não existe, pessoal. Qualquer lado político, direita, esquerda, por cima ou para baixo, na Terra, quem comanda nossos irmãos negativos. Os nossos irmãos positivos não comandam aqui ainda. Porque nós estamos presos. E eles não podem invadir direto e entrar aqui, senão muitos morrerão. Jesus Cristo diz, tem uma passagem na Bíblia, eu não lembro direito, onde um apóstolo fala, Senhor, o que aconteceu? E Jesus Cristo, eles invadiram enquanto nós dormíamos. E por que não expulsamos ele? Não, agora não. Muitas pessoas inocentes morrerão. Jesus Cristo diz, porque tem um momento certo, tem a hora certa. E tudo agora está convergindo para esse momento certo. Só que nós estamos acelerados. Está sendo acelerado. Por isso que foi aberta mais uma linha de tempo, aonde para resgatar aquelas pessoas que têm condições de ser resgatadas. Não estão preparadas, mas elas têm condições de serem restauradas. Elas têm condições de ficar um tempo numa outra matrix e sair dela. Muitos não, a maior parte não, a maior parte vai para os nossos irmãos negativos. Por isso que agora é o momento de orar e vigiar em você, cuidar de você. Cuidar de você, para que você consiga. Nós não vamos levar ninguém. Eu, por mais expandido da consciência que eu tenho, Chico Xavier, vamos dizer que é um puta cara, ele não conseguiria levar ninguém. Ele não poderia pegar na mão de ninguém e levar ninguém. É individual e intransferível. É você com você. Então, pessoal, mantenham a sua energia, meditem, tomem bastante água, comam coisas boas, parem com alimentos processados, cuidado com, sabe, tudo aquilo que você puder cuidar do seu corpo para que você não sinta, porque o que sente o efeito maior é o seu corpo. É o cansaço, é a irritabilidade, é o desânimo, é a desesperança. Deu para entender? Então, agora é a hora de cuidar. Não é agora é a hora, sempre foi. Mas é importante, nesse ano, tomar consciência. É importante esse ano, cuidar de você. Cuidar do seu corpo, cuidar da sua consciência, cuidar da sua alma. 2026 é um ano de um divisor realmente e de separação realmente. Entendeu? Onde a Mãe Terra não tem como. Chuvas, terremotos, vulcões, ok? Faz parte. Tem uma coisa que são poucas pessoas que eu curto, que trabalham
o mesmo trabalho que eu faço? Poucas pessoas, porque eu acho que a maior parte se perdeu nas vendas, se perdeu mais em vender, entendeu? E muitos se perderam em tantos cursos complicados. Nós temos o quê? 3 anos. Nós temos 3 anos para que as pessoas consigam, vamos supor, 3 anos para você aprender o que você não aprendeu em 9.000 anos, aprender em 3 anos. Então, não pode mais ter enrolação ou essas coisas longas, onde, sabe, tem que ser uma coisa mais direta, objetiva. É uma das coisas que eu venho brigando. Por isso que eu entrei para a internet, para falar mais, para ser mais direto e objetivo, porque, pessoal, o tempo acabou. Eu nunca falo isso, mas o tempo acabou. Ok? Só uma explicação para as pessoas. Muitas pessoas falam sobre, que eu falei que o mês 10 é o mês de fechamento. As pessoas, não, é o mês 9, final do ciclo, o mês 10, 1 mais 0 é 1, é o ano 1. Não. Pessoal, tem que entender o seguinte, quem entende o tétrapes de Pitágoras, Pitágoras dizia que 10 é o número perfeito, 10 é o número da conclusão. Por que 10 é o número perfeito? Por que 9? Por que 3, 6 e 9? São 3 jumps que você dá de consciência importante quando você entra no universo material. Você começa na primeira dimensão. A terceira dimensão é o jump da sua consciência, onde sua consciência entra em você. Começa a entrar em você. Ok? 6D é quando a sua consciência começa a se desmaterializar e a entrar no processo de sutilização dos seus corpos. Da 6D à 9D, você vai tirando e vai tirando toda a matéria. Da 9D, na 10ª D, já é o mundo imaterial, porque o universo material começa da 9D para baixo. Mas existem os 3 pontos de jump que te ajuda. Da 3D você pula para 6, da 6 você pula para 9. Mas depende do seu estado de consciência. 10 é a finalização. Por que 10 é a finalização? Porque quando você chega na 10, você para, é o 0, é um tempo. Aí você vai voltar a viver e a fazer parte do mundo sem corpo material, onde você é uma pura consciência de luz sem corpo. É uma energia. É uma bola de energia. Nós estamos no grande fechamento de um grande ciclo, onde vai dar dado reset. Então, isso aqui para, tchum, calma, tum, para, e depois volta a rodar tudo de novo. Então, por isso que esse é um mês de um grande fechamento, de um mês 10. Ok? Número perfeito. Agora é o fechamento. Por quê? Não vai ser só a finalização de um ciclo. Vai ser a finalização de todo o ciclo. Eu já falei, essa experiência, Nebadon, ela vai começar tudo de novo. Essa experiência colocada nessa parte do nosso universo local, acho que inclui mais de 15 galáxias que foram isoladas por causa da densidade e das guerras. Então, nessa parte vai ser um reset. Essa experiência não foi muito boa, como eu falei no começo do vídeo. Chegou numa dualidade onde eles não conseguiram reverter. Então agora foi um grande aprendizado. Tudo é experiência. E essa brincadeira, esses jogos de guerra, esse jogo de dualidade que aconteceu em Nebadon, foi uma grande experiência e ao mesmo tempo uma grande lição do que a gente não deve fazer e do que a gente deve fazer. Ok? Então é isso, pessoal. Eu quero desejar para vocês um feliz ano novo. Mantenham-se calmos, mantenham-se tranquilos. As energias não serão fáceis. Irei fazer mais vídeos alertando vocês, ok? Porque provavelmente, probabilidade de novo, eu sempre dou probabilidade. E probabilidade, esse ano vai ser mais acelerado. Geralmente as energias elas demoram um tempo um pouco maior para entrar. Mas é uma grande probabilidade do dia 18 de fevereiro até o dia 1º de março, 2, 3, 4, 5 de março, ok? Uma nova leva de uma nova carga energética. Não se esqueça, cada energia que entra, fica. Ela entra, fica, a gente vai se adaptando, se mexendo, sabe? E aí quando a gente se adapta, ela se acalma, aí tem um tempo de parada, e aí entra uma nova energia, e aí vai. Esse ano será muito mais acelerado, até chegar no dia do grande finalização, que ninguém sabe. Ok? Pode ser em setembro,
Pode ser em dezembro desse ano? Não sabemos. Pode ser o ano que vem? Não sabemos. Tudo é probabilidade, pessoal. Por quê? Depende de quem? Depende de nós. Nós é que vamos dizer qual será o fim desse ciclo. Qual será o nosso fim. Mas uma coisa é real. Como eu estava falando para vocês, esqueci até de terminar, que eu falei que eu confio em poucas pessoas que fazem o mesmo trabalho que eu. E tem um cara que ele falou o seguinte, eu achei legal. Agora nós temos que aprender a morrer. E é uma verdade. Só que não é morte, pessoal, é transição, não existe morte. Você só vai acordar, porque nós estamos sonhando. Isso aqui é um grande sonho. O seu corpo verdadeiro está em criogenia, ou numa nave espacial, ou no seu planeta, não importa aonde ele esteja. Ele está em criogenia, e a sua consciência está atuando aqui. Só que muitos esqueceram e começaram a encarar essa vida aqui como a verdadeira e a real. E ela não é. Certo? Nós não conhecemos. Tem pessoas aqui que nunca viu o sol. Não conhecem a vida real. É igual o filme Matrix mesmo, quando o Neo fala, minha vista dói, e o Morfeu fala, porque você nunca usou. Ok? Gratidão, pessoal. Farei mais vídeos essa semana e terá muito mais coisas. E farei um vídeo para as mulheres que elas pediram muito por causa dessa agressividade. Ok? Mas dá para cada um fazer a sua parte e não precisar passar por essas dores. Gratidão.